Pai, afasta de mim este cálice que lentamente destrói a minha vida, que me encharca e me humilha e me envergonha, expondo a minha nudez, deixando-me sem moral. Afasta de mim esse vômito do diabo, essa maldita essência macabra, este líquido tão sórdido que em violência violenta a gente, que faz do são um demente e da família algo que se humilha, e de um projeto apenas um dejeto, nas vozes que ecoam, vozes que zombam, vozes caçoam, imprimindo o estigma, o rótulo, o ébrio, alcoolismo e droga. Geralmente todo aquele que se envereda por esses caminhos torna-se discriminado, repudiado e, por que não dizer, marginalizado, o que lhe acarreta uma neurose fóbica no que tange ao conceito social, pois na maioria das vezes visa apenas a condenar todo aquele que se encontra perdido, o que torna as coisas ainda mais difíceis, já que devido à retaliação que é feita, todo viciado se converte em um revoltado e voltado a um egocentrismo um tanto masoquista. E a vida que seria a coisa mais fácil de fazer se tivéssemos alicerçado desde o início em Deus, que é a razão maior, acaba se tornando complicadíssima, sem contar o fato de que ao retirar o respaldo dado por este Deus, vivemos em uma incógnita. Não sabemos de onde viemos, muito menos para onde nós iremos, ou se há vida após a morte. Como temos voz e discernimento, se a nossa prole vem de um minúsculo espermatozoide invisível ao olho nu, que inserido em um óvulo gela a anatomia que nos dá as condições de criarmos foguetes que nos levam à Lua, ou até mesmo ainda mais longe. Devido ao avanço tecnológico ou qualquer outro tipo de evolução desencadeado pela intelectualidade emancipada do homem, muitos hoje descartam a existência de Deus, apelando para um agnosticismo quase inexpugnável, e não sabe porque muitas das vezes se autodestrói em intermináveis angústias e depressão, entre tantos outros males que vem assolando a humanidade. Existem aqueles que até acreditam em Deus, mas aludem a um pedaço de gesso ou de madeira ou mesmo de papel, entre tantos outros artefatos inanimados, ou ortogam poderes místicos a tais ícones de forma um tanto volátil. Abstrai-se em sacrifícios e procissões, o que lucidamente eu chamo de idolatria. Outros apenas creem porque desta forma foram adestrados por seus pais, quando ainda eram crianças maleáveis, que sempre dá razão a tudo que lhe ensinam seus progenitores. Só que esses mesmos pais deixaram de ser super-herói a partir do momento em que passamos a entender como adultos. E com isso descobrimos neles as mesmas falhas que nós temos, ou falhas maiores ainda, piores ainda, já que passamos a entender como adultos. Mas já que estou falando de drogas e não de religião, onde o vício geralmente se faz em maior evidência entre os jovens, pois esses estão descobrindo coisas novas, e tudo é elucidativo, até mesmo alucinante, onde também começa a fazer uma lógica quando afirmo que o ser humano é profundamente frágil. Quantos jovens com suas convicções insólitas, ideologias satélites, acham que nada tem a ver com nada e vão deixando levar-se de forma amena e suave, sendo induzidos paulatinamente até que suas ideologias, que não se ancoram em coisa alguma, perdem o seu valor e se estacionam em um estágio deplorável, onde passam a serem tratados até mesmo como escórias.
Falo isso daqueles que se aprofundam demasiadamente, seja no vício do álcool ou no vício das drogas. E Deus torna-se o único alvo que tais pessoas podem atingir, ou pelo menos pensam que podem, pois em suas consciências, que são um tanto errôneas, pensam que esse Deus os abandonou. E eu sempre uso a primeira pessoa do plural, incluindo a minha própria pessoa, já que também fui um viciado e não podia conciliar um Deus tão bom com uma vida tão proscrita como foi a minha. Talvez seja por isso que repudiam tanto a Deus como um dia eu já o fiz. E ainda que muitos falem dele, é apenas um personagem tão fictício como uma imagem de escultura. Inconscientemente, todo viciado no seu íntimo acredita que Deus é o seu antágono e por isso sempre criam enormes barreiras, jamais conseguem concebê-los como antídoto. Ainda que realmente, devido aos nossos pecados, Deus tenha se tornado nosso antágono. Isso é tudo que o ser humano consegue sentir depois de estar sendo execrado, humilhado, transformando Deus em algo que fora da realidade. Paulo declara algo tão profundo, e mesmo aqueles que acusam não param para perceber isso. Só que todos nós somos falhos, indiferente de ser um viciado ou não. Paulo deixa claro que não há um justo sequer. Isso nós encontramos em Romanos, no capítulo 3, no versículo 11. Porque todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. A realidade está também no capítulo 3, versículo 23 do livro de Romanos. A grande realidade é que sem Jesus não há redenção. O importante é que, mesmo que venhamos a sentirmos como um antágono, falo daquele que ainda está escravizado pelo vício, que abra precedentes em seu coração e comece a lutar e não ver Deus como um antágono, como um inimigo. Não procure questionar as religiões. Retire Deus de dentro das religiões. Expulse esse pseudo-Deus que nada tem a ver com a realidade das coisas. Deus é amor. Deus é Jesus Cristo. E aquele que se tornou um mébrio, ainda que se sinta tão antagônico aos princípios cristãos, acredite, há esperança, porque Deus também é perdão.